Amigo, amiga, que bom, estamos de volta aqui com esse Conselho de Notáveis. Esse é o Se Liga, que tem o economista Manuel Tedin, o publicitário Elísio Pires, o consultor Paulo Fraga, o também publicitário Lula Vieira e o designer Marcelo Pereira, com os principais, mais importantes, interessantes, curiosos assuntos da semana. E hoje vamos começar, primeiro, falando para você não se esquecer de se inscrever no nosso programa, dar o seu like. Quanto mais você mostrar que está gostando da gente, mais a gente vai gostar disso e mais esse programa vai estar se empenhando em trazer os melhores assuntos para você. E o primeiro assunto de hoje é transporte coletivo de passageiros. E a gente parte do Rio de Janeiro, que está numa crise profunda. O VLT, o BRT, os trens, as barcas, o metrô, todos como se fosse uma barca fazendo água, né? Todos com a corda no pescoço, todos dizendo que não vão quebrar, já estão quebrados. E se não tiverem uma ajuda de alguma forma, de algum lugar, não vão prosseguir. Paulo Fraga, você que acompanha de perto o assunto, o negócio é tão grave assim mesmo, Paulo? A gente pode ficar sem ônibus, a gente já está sem um monte de linhas. As linhas evaporaram. O número de ônibus cada vez é menor. O que está acontecendo, Paulo? Conta para a gente. De fato, o quadro é muito grave e os problemas existem, mas as soluções são muito complexas, né? Porque o formato ele é diferente em relação aos operadores. O metrô é uma operação privada e os restantes são segmentos que dependem de relação de contratos de concessão, né? Trem, barcas e, no caso do Rio de Janeiro, os ônibus também. Além disso, os atores são atores diferentes. No caso dos ônibus, a prefeitura e, no caso dos outros operadores, o Estado. Então, quadro muito difícil e, ao mesmo tempo, muito complexo. A conversa, o buraco é mais fundo do que a gente possa imaginar. Pois é, Manuel Tedin, como é que faz essa conta para ela dar certo? Tem uma conta de chegar bem, fazendo um trocadilho com o transporte. A melhor maneira da coisa ficar bem é ter contratos que deem segurança absoluta ao operador e segurança ao governo que o serviço será bem prestado. Ou seja, tudo tem a ver com a qualidade do contrato. E como é feito e como é que você conserta, se é que é possível consertar a essa altura, que empresas são capazes, de fato, de operar esse sistema. Às vezes pode ser necessário subsidiar, em alguns casos. No caso dos trens, por exemplo, me parece mais claro que tem espaço para subsídios. Mas o que precisa mesmo são de contratos bem feitos, com possibilidade, inclusive, de gerar faturamento para as empresas, para o sistema, que estão fora da própria prestação de serviço só do transporte. No caso do trem e do metrô, a utilização das áreas para outros negócios. Mas, Elísio, já há essa possibilidade do uso comercial publicitário nos mais variados veículos de transporte no Rio. Seria intensificar isso, colocar profissionais como você, publicitários, para tocar essa barca, ou você vê outra solução? Na realidade, a solução é muito difícil de se ter de forma tão rápida, né? A solução mais rápida que eu me lembro para transporte no Rio foi de um governador aqui que, por uma questão de ética, eu não vou falar o nome dele, né? Que fez o seguinte: ele transformou os ônibus do Rio de Janeiro numa empresa pública, numa entidade pública. Salvo engano meu, CTC que se chamava, não é isso? Acho que era Isso. CTC. E olha o que aconteceu, né? E o que continua acontecendo até hoje com esse resíduo que ainda existe de funcionários da CTC. Então, eu acho que a gente tem que ter uma discussão muito profunda para não cair para a solução mais simples, que é simplesmente estatizar os ônibus e transporte coletivo em geral, né? Eu acho melhor dar uma pensada e uma reflexão profunda antes disso.
Ô Lula, para refrescar sua memória, eu acho que nem precisa disso, eu vou dar só a primeira letra do nome desse governador, Leonel de Moura Brizola, entendeu? Para você ter uma pista, até para você ver se descobre quem foi. Mas, Lula, estatizar não deu certo, privatizar não está dando certo. Seria um misto para que a gente pudesse ter transporte de qualidade no Rio? Eu tenho a impressão que sim, mas é pura impressão. Mas realmente o problema é muito complicado e não pode ser solucionado apenas um palpite. O problema do transporte é um problema de segurança, é um problema de viabilizar ou não a vida da cidade. E é um problema que exige você ter um tratamento muito especial. É um problema realmente que deve ser discutido por todos nós. O que não pode é ficar do jeito que está, com essa baderna, com essa bagunça e com essa absoluta falta de segurança no transporte. Quer dizer, você não sabe se ele amanhã está funcionando, de que forma está funcionando e que tipo de serviço as empresas são obrigadas a fornecer. Realmente é um problema que devia estar no coração e na mente de todos os cariocas, de todos os brasileiros, né? Porque é um sistema que tem que ser arrumado como um modelo nacional. Pois é, Marcelo. Acabou que o transporte, como tudo no Brasil, virou uma questão política, né? No Rio de Janeiro tem isenção para idoso, para estudante, para deficiente, claro, até porque tem de ter. Agora, não há o subsídio correspondente a essa isenção de pagamento, ou seja, se cumprimenta muito com chapéu alheio. O governo, a autoridade pública gosta muito de fazer favor com o dinheiro da iniciativa privada. Não dá para equilibrar isso aí, para haver um respeito ao cidadão, que é quem paga essa conta, Marcelo? Não, Barbosa, só antes do Marcelo falar, a prefeitura paga esse valor às empresas, tá? Sim, mas não de forma não, então, para cada a ser uma conta de chegar. Mas né? tem um valor determinado entre as partes e a prefeitura transfere esse valor para os ônibus, isso eu tenho certeza. Sim, Paulo que sabe disso muito bem. Detalhe, Paulo, essa transferência chega a atingir o que é gasto com estudantada, idoso e o demais. O valor é relevante, o problema é que eles não pagam, entendeu? Ah, tá. Então, Marcelo, atirei no que vi e acertei no que não vi, mas caiu do mesmo jeito. Isso Ou seja, vale para a prefeitura e vale para as linhas intermunicipais no caso do Estado, entendeu? Pois é. Então, eu acho que transporte público, antes de tudo, é quase como se fosse transferência de renda, né? Eu acho que é essencial para a maior parte da população, né? E tem a ver com segurança mesmo, como o Lula falou. Vale lembrar que 2013, o estopim de 2013 foi os 50 centavos a mais da passagem e um reclame geral a respeito da qualidade dos serviços públicos, né? Então, eu acho que é muito difícil, eu acho, não haver subsídio numa situação dessa, porque eu imagino que, assim, ou o transporte fica caro demais e prejudica toda a população, ou então o serviço vai ser muito ruim. Então, eu acho essencial que tenha a haver algum tipo de subsídio, né? Eu não consigo ver o bilhete único, por exemplo, sem haver algum tipo de subsídio para as empresas. Agora, eu não tenho ideia de como é que as empresas são administradas e como é a relação delas com o Estado. Mas eu acho que é uma questão de segurança e essencial para a vida da cidade. Se a gente colocasse há um detalhe muito importante. Francisco, há um detalhe muito importante aí. O papel não só do conforto, mas o próprio papel que o transporte tem na organização da cidade. O Rio de Janeiro tem essa extensão, muitas vezes porque foram criadas linhas para lugares cujas linhas não eram rentáveis, mas permitiam que as pessoas pudessem imaginar se transportar para lá ou mudar para lá. Assim, você pode organizar mais a cidade via o transporte, dando condições para as pessoas se movimentarem. Isso a gente já esqueceu,
nem se lembra mais. A gente pode aí, acho que o problema do transporte também, acho que acaba refletindo um pouco a forma como o Rio de Janeiro cresceu, de uma forma totalmente irracional, né? Houve um momento que você poderia ter crescido para o centro da cidade, que já estava bom desde a década de 60, né, a região do Porto, preferiu-se se desenvolver a Barra da Tijuca, que é um lugar ultra distante, né? E a Zona Oeste, enfim. Esse é o... Isso para não falar na Vila Kennedy. Lembra da Vila Kennedy? Claro. Pois é. As pessoas que moravam na Lagoa, né, foram levadas para morar na Vila Kennedy, para a Lagoa virar aquela floresta linda em frente ali ao posto de gasolina da Petrobras. Mas tem um detalhe bem importante nessa história, que é o seguinte: subsídio, quase todo o transporte do mundo, transporte urbano, tem algum subsídio do Estado. Tá? Na França, Inglaterra, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, em geral, de uma maneira geral, tem, como no Brasil também tem. A questão é como que se dá esse subsídio. A gente tem que dar subsídio para os filhos de um advogado rico que pega um ônibus para ir trabalhar no centro da cidade? Acho que não. Então, o subsídio deveria ser sempre focalizado em quem precisa daquele dinheiro para viver bem. Mas não basta o subsídio, você tem que redesenhar a malha, isso o Paulo conhece muito melhor do que eu, e fazer com que os diferentes modais sejam complementares. Então, fazer linhas de alimentação de modais de massa mesmo. O ônibus deveria estar fazendo alimentação de linhas de modais de massa, como o metrô, o trem, por exemplo. Ou os BRTs, que são maiores. Então, o que tem no Rio é uma competição entre modais, o que é uma maluquice e gasta muito mais dinheiro. Então, precisa racionalizar o sistema também. Dentro da linha de raciocínio que está sendo colocada por vocês, exatamente seguido isso, então uma delas é de que o subsídio, à luz do que acontece no mundo, é uma necessidade em função da modelagem. E a outra questão é de que a situação dramática do transporte público no Brasil e no Rio de Janeiro não é diferente, é a ausência de políticas públicas, que vem de muitos anos. Isso. Porque o que nós precisávamos ter aqui é uma malha de metrô muito maior do que nós temos, que é o chamado transporte de massa, onde você tem uma densidade demográfica muito alta, e com os outros modais, notadamente os ônibus, fazendo a integração entre esse sistema, né? Mas, na prática, não é isso que acontece. Então, nós estamos num período de crise, pagando o preço de uma crise de política pública que é histórica aqui no nosso estado e no Brasil como um todo. Foram muitas oportunidades perdidas, né? Desde os anos 70, quando se pensou primeiro o metrô, depois agora a ampliação das linhas, enfim, né? É isso, é o resultado de décadas de ausência. Só lembrando um ponto, Marcelo, é de que a questão do subsídio é que quem dá ou é o município, que é quem regula, ou o Estado, no caso das linhas intermunicipais e de outros modais. Só que o Estado está quebrado e a prefeitura não tem dinheiro. Então, de onde é que vem o subsídio? Você tem toda a razão, Paulo, quando você, nesse ponto, quer dizer, não basta ter obrigação de pagar, tem que pagar, né? Quer dizer, esse é um problema geral do Estado. O Estado é responsável pela quebra, certamente, de milhares e milhares de empresas a vida inteira, porque o Estado não tem obrigação de pagar. Simplesmente não tem. Ele não paga e demora 3, 4 anos para você conseguir cobrar e vai receber um precatório lá na frente. Porque o Estado, por exemplo, na Justiça, tem o dobro de prazo do setor privado. Então, só isso já... E além de ter uma certa cumplicidade do judiciário. Na dúvida, o judiciário sempre dá ganho de causa para o Estado. Então, a gente tem um problema de qualidade de instituições no Brasil que é muito grave, e no caso do transporte e da mobilidade urbana, essa gravidade é enorme, porque isso afeta a produtividade do trabalho, inclusive. As pessoas com bom transporte público, eles chegam mais rápido no trabalho, mais descansado, trabalha mais e trabalha melhor. Não, só para lembrar, né,
o déficit, por exemplo, no VLT, é anterior à pandemia, né? Ah, sim. Ah, sim. É anterior à pandemia. Tudo bem que Com a pandemia certeza. agravou de uma forma brutal. É só ver o que aconteceu com os restaurantes no Rio de Janeiro, né? Para ficar na nossa cidade, né? Isso. E Elísio, o transporte coletivo de passageiros, notadamente o ônibus, sofre de um mal que eu não sei se tem em outro lugar do planeta, que é a raiva, não só do político, que não apoia, como do cidadão, que depreda o veículo que ele precisa para ir e voltar. Primeiro sinal da volta é Pois tocar é. fogo no ônibus. De onde vem? Tocar fogo. Vocês têm notícia de outro lugar do planeta Tem onde... o ódio, a raiva do setor. Isso tem. Não, A raiva do setor de transporte não é privilégio do Rio de Janeiro. é engraçado. Na Os França, nas nova-iorquinos periferias, têm eles muita- queimam carro, né? Queimam. Não, o pessoal em Nova York, Na por exemplo, o pessoal em Nova York, por exemplo, da cidade de Nova York, reclama muito do metrô local. Eles têm eles têm o maior sistema do mundo, é o maior número de estações do mundo, maior ainda do que de Paris, do que de Londres, e uma insatisfação muito grande da população de Nova York com o sistema de metrô deles. Agora, depredar, eles não deixam depredar mais, não. Antigamente, Pois é. até a década de 70, até o meados da década de 70, comecinho de 80, os carros de metrô de Nova York eram nojentos, todos pichados e tal. Tem essa história que o Malcolm Gladwell, aquela coisa da tolerância zero, uma das coisas foi como entrou, né? Ele vinha, eles assim, de madrugada, eles iam para a garagem, eles pintavam, limpavam tudo, aí voltava, pichavam de novo, eles iam, pintavam tudo de novo, arrumavam, até que os caras desistiram. Até que Tolerância zero. Tolerância zero. Que é um conselho. Eles tiveram uma espécie de um acordo com as delegacias, com a polícia, de prender os caras que furavam a catraca. Prendia na hora, levava para a delegacia. Botaram música clássica, que também para inibir, né? Os caras não ficarem à vontade, em vez de botar musiquinha, uma bossa nova, música clássica. Tudo isso foi feito lá e deu certo. Não vamos nos esquecer que nós temos bons exemplos. Curitiba, por exemplo, já chegou a ter um sistema quase perfeito de transporte coletivo popular. O Jaime Lerner. O Jaime Lerner. Não só inovou, não só arrumou, como inovou mundialmente. O modelo das estações onde você já entra pago, quer dizer, quando você está na estação, você já pagou o seu transporte para ser mais rápido e para poder circular melhor é do Lerner. Quer dizer, lá em Curitiba, até pouco tempo atrás, o transporte coletivo era perfeito, o que permite você usar menos o carro, menos o transporte individual, né? E isso é muito importante para desafogar a rua, né? As ruas. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. O Lula veio aí com uma ideia genial, assim, é o seguinte: você criando, por exemplo, pedágio, um imposto sobre congestionamento, que eles chamam, né? Então, você põe um sistema de pedágio na cidade. Nova York e Londres já tem isso. E funciona muito bem. Nova York também está funcionando. O dinheiro arrecadado... E a prefeita de Paris, a Hidalgo, declarou na sua reeleição que vai proibir o trânsito de carro em várias ruas do centro de Paris. Mas a questão não é só proibir. Só vai circular com coletivo e táxi. Não é só proibir. É uma coisa que a França não gosta de fazer. É proibir em alguns lugares, mas cobrar de quem usa outros. Por exemplo, você entra na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, que é sempre muito movimentada. Você paga lá R$5. Você vai para o centro da cidade, quando você chega ali onde era no comecinho da Rio Branco, ali no finalzinho da Rio Branco, tal, ou na Praça Mauá, você começa a pagar R$10. Então, a ideia é paga quem usa. O que você faz? O ônibus, obviamente, não paga. O que acontece? Quem não quiser pagar ou achar isso caro, porque vai ficar caro, ele passa a usar o transporte público, de massas ou ônibus. E a outra... Ou compartilhado. O dinheiro arrecadado isso pode ser gasto no subsídio do transporte público. Isso. Esse modelo que está se comentando aí
é o que o pano de fundo é o sistema privado financiar o sistema público, seja Exatamente. pelo uso do automóvel nos Isso. centros urbanos. E uma coisa que já existe no Brasil e que podia ser retomada, não precisa nem ter lei para isso, que é a CID, que é uma cobrança de uma taxa na hora que você vai colocar gasolina no seu tanque, né? Sem dúvida. Então, e pegando um ponto que o Barbosa comentou, tem uma peculiaridade aqui no Brasil, e notadamente no BRT, além dos problemas que já existem, que é a evasão de receita. São pessoas que entram no sistema BRT e que não pagam a sua passagem, né? E isso tem um percentual gigante Imenso, e expressivo imenso. e que compromete o sistema como um todo. Isso faz diferença na receita, Paulo? Eu achei que era uma coisa pequena isso. Não é marginal, não. Isso está Não? na ordem de entre 15% e 20%. Que isso? O que seria em torno de 5, 6, porque, infelizmente, o nível de educação das pessoas aqui é muito precário, entendeu? Não há respeito na relação. Nossa, mas eu não tinha noção Olha, que era tão grande assim. Não, outra coisa, pelo que eu tenho lido nos jornais, outra coisa que está acontecendo é que estão realmente depredando todas as estações do VLT, né? Quer dizer, o VLT já está com problemas de manutenção nos carros, que são caríssimos, e estão sendo depredados, como as estações. Então, as estações depredadas têm duas coisas. Depredam um pouco, incentiva a continuidade, quer dizer, não há meia depredação. Começa um dia, no dia seguinte há uma continuidade. Não existe um meio. Mas e Lula, os ônibus também. Lula. Isso VLT ou BRT? BRT. VLT é o trenzinho lá do centro. Sim. Eu me enganei. Mas que também tem problemas básicos de operação, enfim, de cobrança, de bilhetagem. Qual? O BRT? O VLT. Mas que são diminutos em relação aos problemas que o BRT tem. Isso, o BRT tem a depredação total de algumas estações, parcial de quase todas, essa evasão de renda, e você acha que a garotada que faz isso, não. São pessoas de todas as idades que acham que a coisa pública é uma coisa que não tem dono. Enfim, não é ele quem paga, não é ela quem paga. São senhoras, meninas, meninos, senhores, todo mundo entrando sem pagar no BRT. Se pagar é otário, né? Exatamente. É a questão ética. E vocês sabem que dentro do que está sendo comentado, da questão tarifária, é de que o dado mais recente é de que o item de custo de transporte é o item mais representativo da bolsa da renda das pessoas, né? Do trabalhador, notadamente. 35% da renda vai para o transporte. Ou seja, não tem espaço para que esse percentual cresça no mercado. Então, vai ter que ter um caminho para subsidiar a tarifa, sob pena de ficar um sistema absolutamente caótico e muito pior do que já está. Realmente, para algumas pessoas, Paulo, Elísio, Manuel, Lula e Marcelo, é impossível. Quem mora em Santa Cruz, quem mora em Campo Grande, um transporte que é o transporte possível, que é o frescão ou coisa parecida, o trem. É um transporte, mas o trem não interessante. Para algumas paragens, ele é mais difícil. O cara tem que pegar um ônibus para pegar o trem. Então, ele pega ele não é questão nem financeira, é questão de tempo, de relógio dele. Para ele vai ser uma coisa ruim para o seu trabalho. Então, um trabalhador não subsidiado, informal, ele chega a pagar quase R$50 para ir e voltar de casa para o centro da cidade, de Santa Cruz, de Campo Grande, Sepetiba para o centro da cidade. É uma coisa... Você falou uma coisa muito importante agora, Barbosa, que é quem paga de fato, quem é empregado com carteira, que é menos da metade das pessoas que trabalham no Rio de Janeiro, quem tem carteira assinada não paga, quem paga é o empregador. Mas, de novo, quem mora longe tem mais dificuldade de pegar um bom emprego porque o custo de transporte é muito alto.
Então, O trabalhador não paga tarifa cheia, ele paga um percentual pequeno em relação ao informal que paga tudo, né? Que não é mole. Então, Paulo uma Fraga, questão... qual é a percentagem do transporte clandestino? Combis e ex-combis, atuais vans. Qual é a percentagem no total isso já foi muito maior na época do garotinho, né? E com populismo típico de garotinho. Há anos atrás, as vans representavam 17% do transporte público. Hoje, eles estão em torno de 3% a 4%. Mas, se você olhar lá a chamada Terra Sem Lei, que é a Zona Oeste, notadamente Bangu, Campo Grande, aquela região, voltou a piorar significativamente, né? Até por conta de uma assistência pior dos ônibus nesse mercado, né? Pois é, nós temos algumas regiões, Marcelo Pereira aqui, onde as linhas sumiram. O cara saiu de manhã para trabalhar, foi para o ponto e deu 1 hora, 2, 3. Daqui a pouco ele percebeu que não ia passar ônibus ali. E quando foi se informar, chegou em outro ponto onde tinha um fiscal da mesma empresa onde ele deveria ter apanhado o ônibus dele, o fiscal informa que a linha acabou. Esse desrespeito à licitação, ao acordo, isso não é o começo de uma anarquia no transporte coletivo que pode ficar muito pior do que simplesmente a redução das linhas e do número de ônibus? Eu arriscaria dizer, o Barbosa, de que essa anarquia não é novidade. Isso já existe há muito tempo. Ela tomou agora uma dimensão muito maior em função da crise da pandemia. Mas, no fundo, o modelo ele tem que ser revisitado sob pena de ficar absolutamente insustentável. O modelo é insustentável. Pois é. Vai, Marcelo. Não, e por acaso são as regiões dominadas por milícia, né? Assim, não existe, nesse caso, não existe vácuo, né? Alguém vai preencher de algum jeito, né? O cara não consegue chegar, imagino que o trabalho não tem linha, alguém vai suprir de algum jeito, né? Vai, com certeza. E Elísio, a segurança jurídica sai pela janela, né? Que eu não entreguei o que eu acordei. Isso. Com certeza. E, na realidade, eu até queria fazer uma observação. Vai ter discussão aqui, pelo jeito, né? Mas esse negócio de isenção para estudante e velhinho, isso é um absurdo, né? Você imagina um velho rico, vai ao cinema, paga metade. O filho de um milionário entra no ônibus, não paga o ônibus, não paga metade no cinema. Isso aí são erros estruturais que a gente tem que estar na hora de começar a discutir esses erros estruturais e não cada pedacinho. Já dá um outro programa, total. É o total. Olha, perfeito. Vou aproveitar, vou lançar outro tema aqui que é muito discutido também. Lance. Universidade pública não tinha necessariamente que ser gratuita. Claro. E mais ainda o seguinte, quem não tem recurso está na universidade particular. Porque é um absurdo, é isso mesmo. São os mais ricos que cursam escolas particulares, que passam no vestibular de medicina, de engenharia, né? Então, isso aí são erros que têm que ser discutidos em profundidade, não em cada caso. Né? Mas, excelente tema para o próximo programa, hein, Barba? Isso. Pois é, eu falei em anarquia, o Elísio anarquizou com o tema de hoje, já chamando os dois no próximo programa. Mas, Elísio... Mas como o tempo já acabou, está tudo isso. bem. Então, aproveita, Elísio, que você já pautou o próximo programa. Me diga em que você se liga nessa semana. Me ligo na anarquia. Anarquia. Isso desde o tempo do Bakunin. Eu escrevo na anarquia desde lá de trás. Oh, meu Deus. E Manuel, e a gente achando que ele tinha mudado, né? Olha só. Tolinhos. Manuel, você se liga em quê? Eu me ligo nos números bons do Rio de Janeiro da Covid, que parece que a gente está no final do processo, desde que todo mundo continue usando máscara. Vamos usar máscara, moçada.
Porque estamos no finzinho. Se todo mundo usar máscara, daqui a pouquinho acaba. Como se fosse um sacrifício tão grande, né? Usar uma máscara assim, né? olha, Lavar a mão, tal, fazer. Marcelo, não sei se é com você, para mim está acontecendo o mesmo efeito que o cinto teve há algum tempo. Agora, quando eu estou sem máscara, eu sinto falta. Eu sinto falta da máscara, olha só. E, Marcelo, aproveita que está com a mão na massa aí. Você que é bom nisso, faz pães e pizzas como ninguém. Assunto, eu ia falar disso, estou ligado nas pizzas que eu estou fazendo em casa agora, de natural, cara. Pô, parece, ó, te cuida Brás aí, hein, cara. Ó. Olha, quando acabar esse negócio, a gente vai fazer aqui em casa. Aquela casquinha com aquelas bolinhas assim, aquela coisa crocante. Você vem fazer aqui em casa pra gente, Marcelo. Isso. Vamos. Nós vamos comemorar o fim da quarentena na casa do Manuel com as pizzas do Marcelo. Isso. Eu, Lula, Paulo Fraga e Elísio levamos o vinho debaixo do braço. Aliás, o Elísio o Elísio e o Lula levam suco de uva. Limoneto. Isso. Limoneto. Lula, se liga em quê? Me liga nesse problema dos restaurantes, bares, ou seja, nesses locais que o carioca desfilava e que era tão importante para nós todos nos encontrarmos, trocarmos nossas ideias, e que a gente vê aí quantos bares e quantos restaurantes estão fechando e o que isso pode significar de perder tirar do carioca o seu direito ao lazer. Eu acho isso muito chato e me dói muito cada vez que eu vejo que alguns desses estabelecimentos não vão abrir as portas. Eu sinto como eu estivesse perdendo algo de mim. Perfeito. Paulo Fraga, se liga em quê? Eu vou pegar carona com o que o Manuel disse. Eu me ligo em que as pessoas tenham um pouquinho mais de respeito e de consideração e sigam as regras do jogo, de uso de máscara, de manter distanciamento, para que a gente possa sair desse quadro ainda muito desconfortável que a gente tem no Rio de Janeiro e no Brasil. Paulo Fraga, Lula Vieira, Marcelo Pereira, Elísio Pires e Manuel Tedinho, esse conselho de notáveis. Que delícia estar com vocês durante esse tempo que voa. Por mais árido e ácido que tenha sido o assunto, a gente andou procurando caminhos para andar melhor por esse Rio de Janeiro. Não se esqueça de se inscrever no nosso programa, de dar o seu like. Enfim, se liga em você, se ligue na gente. Obrigado, Manuel, Elísio, Paulo, Lula e Marcelo. Até semana que vem. Abraço. Barbosa. Tchau, tchau.